Oi, Kituano. Então, gente, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós ainda em português falamos de quê? De verbos, não é? Então, nós ainda estamos no assunto de verbo. Lembra que a gente fala de verbos regulares, não é? Então, aí no caderno de atividade de vocês vão colocar na página 91. Então, na página 91, vocês vão colocar e vão acompanhar o textozinho aí que eu vou explicar como é que nós vamos fazer. Então, aí tem apenas uma vez. Passarei por este mundo apenas uma vez. Por isso, falarei tudo para dar o melhor de mim. Procurarei ser forte nas adversidades, mesmo me sentindo fraco. Procurarei chorar com aqueles que choram, me alegram com os que se alegram. Farei da gentileza e da educação uma força de hábito. Não serei econômica nos elogios e nas palavras de incentivo, mas pouparei as críticas. Não medirei esforços para servir ao meu próximo. Não deixarei passar nenhuma oportunidade de lazer, de fazer o bem. A ação está. Não excluirei nem mesmo aqueles que desprezam. Procurarei ser sempre humilde, sem portar uma inferioridade. Procurarei reconhecer as minhas fraquezas e limitações. Procurarei entender que nem o dinheiro, posição social, religiosa, etc., nos põe acima daqueles desprovidos de mesmo. Procurarei entender que somos todos iguais, independente de que, da cor, da raça, posição social e religiosa. Procurarei descobrir no meu próximo não os seus defeitos, mas as suas qualidades. Procurarei deixar nesta minha passagem marcas que modelem homens e mulheres de bom exemplo. Então aí, tem alguns verbos que são verbos regulares, não é? Que ajuda nas frases. Então esses verbos podem ser o verbo chorar, alegrar, servir, descobrir, né? Então, todos esses verbos são verbos de quê? São verbos regulares, não é? Como já falei naquelas outras aulas, não é? Aí tem no 1 tem assim, você vai tirar do texto 2 verbos regulares, como eu falei, palavrinha chorar, alegrar, servir, tudo isso são verbos regulares. Aí tem o 2, complete as frases empregando corretamente o verbo regular sugerido entre parênteses. Aí tem assim, a letra A. Aí tem as mãos com sabonete líquido. Aí tem o verbo lavar. Então, como é que vai ficar essa frase? As mãos com sabonete líquido, o verbo lavar. Então, você vai botar o verbo lavar na conjugação certa, que dê certo que na frase. Aí tem Gustavo para Manaus de avião. Então, aí o verbo vai ser o verbo partir. Aí tem vovô, as ovelhas da fazenda. Aí o verbo vai ser o verbo o quê? Vender. O verbo vender. Aí tem economizei e algumas moedas. Então vai ser o verbo o quê? Juntar. Então o verbo lavar, partir, vender e juntar é o que vocês vão completar as frases. Então na primeira frase vai ser o verbo lavar. Então tem as mãos com sabonete líquido. Aí tem Gustavo para Manaus de avião. Vai ser o verbo partir. Vovô, as ovelhas da fazenda. Vai ser o verbo vender. Economizei e algumas moedas. Vai ser o verbo juntar. Isso na 91. Aí lá na 92, dando continuidade,
Aí aqui vocês vão completar a conjugação do verbo partir. Então, o verbo partir do quê? Do modo indicativo que no pretérito perfeito, no futuro do pretérito. Então, os verbos, tem alguns verbos que já está conjugado em algumas pessoas. Então, tem eu parti, aí tem nós partimos. Aí tá faltando tu, ele, vós e eles. O quê? No pretérito perfeito. Aí lá no futuro do pretérito tem tu partirias, vós partireis. Aí tá faltando a conjugação do verbo partir, eu, tu, nós e eles. Então, esses verbos estão faltando ser conjugados. Então, é isso que você vai fazer com o verbo partir, no pretérito perfeito e no futuro do pretérito. Do mesmo jeito, aí vai ser no modo o quê? No modo indicativo. Aí no modo subjuntivo, aí tem o futuro e o pretérito imperfeito. Aí tem quando eu, quando tu, aí tem partir, quando nós partis. Então, onde já tem o verbo conjugado, você vai colocar só que pessoa é. Quando vós, quando nós, quando eles. Você tem que saber qual é a pessoa que está faltando para você terminar a conjugação do verbo. Do mesmo jeito, você vai fazer o quê? No pretérito imperfeito. Aí tem aqui, ó. Partiste. Aí se tu, não é? Se ele, se nós, se vós e se eles. Então aqui só tá a conjugação que na primeira pessoa. Se eu que partisse. Então tá faltando o resto dos verbos, como tu, ele, nós, vós e ele, do verbo partir, do modo que? Do modo subjuntivo. Aí tem no modo imperativo. Aí tem o verbo partir também. Aí tem parta, ele, partir, vós. Então, aí está faltando alguns verbos ser conjugado, não é? Então, você vai terminar também a conjugação de quê? Do verbo partir, no modo imperativo, no afirmativo. Aí tem do outro lado, no negativo. Aí tem a primeira pessoa. Não partas tu. Aí você vai dar continuidade ao verbo partir. Aí não vai ficar o quê? Não eles, não nós, não vós e não eles. Aí tudo com o verbo o quê? O verbo partir. Então você vai terminar a conjugação dos verbos no modo imperativo, no afirmativo e no negativo, no modo subjuntivo, que é o quê? O futuro e o pretérito, e no modo indicativo, que são o quê? O pretérito perfeito e o futuro do pretérito. Então, essa página da página 92, você vai terminar a conjugação de quê? Do verbo partir. Do verbo partir, ó. Então, tem uns que já estão conjugados. Então, você vai terminar os outros, a conjugação do verbo partir. Na página 92 e na página 91 do caderno de atividade, você vai procurar aqui no texto, ó, 2 verbos regulares. E aqui, ó, no 2, você vai completar com os verbos que estão entre parênteses. A primeira frase é o verbo lavar, a segunda é o verbo partir, a terceira é o verbo vender e a letra D é o verbo juntar. Então, você vai dar a formação, a conjugação certa nas frases. Então, a tarefa de hoje é página 91 e 92 do caderno de atividade. Daqui a pouco nós voltamos com história. Então, ó, dando continuidade aí no
no livro de vocês, na página 462. Então, lembra que a gente falou do quê? Dos governos de quem? De Lula, não foi? Agora nós vamos falar dos governos de quem? De Dilma Rousseff. Aí tem aí, em 2011, Dilma Rousseff foi eleita presidente de quê? Do Brasil, a primeira mulher a ser presidente do Brasil. Seu governo procurou dar continuidade aos seus projetos sociais e econômicos desenvolvidos no quê? No governo Lula. Aí tem toda a vida, durante os primeiros anos do governo de Dilma, a economia internacional entrou novamente em crise, refletindo diretamente o que? O nosso país, o Brasil. Conforme o país passava por dificuldades econômicas, a insatisfação popular contra o governo aumentava. Dilma passou a sofrer fortes críticas relacionadas ao mau uso de quê? Do dinheiro público, principalmente devido ao quê? Aos altos gastos da construção de equipamentos para o quê? Para sediar a Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu em 2014. Mais escândalos de quê? De corrupção. Essa insatisfação levou a uma série de quê? De manifestações no ano de 2013, abalando o quê? A popularidade de quem? Dela como presidente. Ainda assim, em 2014, Dilma Rousseff foi reeleita presidente em disputa acirrada, não é? Então, ela se elegeu reeleita, o quê? Presidente do Brasil. Então, ela governou 4 anos e foi eleita para governar mais 4 anos. Aí aqui. Aí o segundo mandato dela, de Dilma Rousseff. Desde o início do seu segundo mandato, o governo de Dilma Rousseff foi constatado por parte de quê? Da população. A sociedade brasileira estava dividida entre seus apoiadores e os que discordavam de quê? Do governo e que queriam mudança. Com o aumento constante de denúncias de mau uso de quê? Do dinheiro público, a descoberta de mais casos de quê? De corrupção. Já no primeiro semestre de quê? De 2014, apenas 30% da população apoiava o quê? Apenas 30% apoiava o governo dela como presidente. Um número semelhante ao do Collor na época que confiscou a poupança de quê? Dos cidadãos. Em meio aos protestos, Dilma perdeu apoio político e parte de seus aliados e até mesmo do seu vice-presidente, que era quem? Era Michel Temer. Os sucessivos escândalos envolvendo agentes do governo diminuíram a popularidade da presidente cada vez mais. Então, cada dia mais a popularidade dela de presidente ia diminuindo. Durante todo o ano de 2015, milhares de pessoas foram às ruas pedir que o impeachment, que é o que? O afastamento dela como presidente. O pedido foi aceito pela Câmara dos Deputados em dezembro do mesmo ano, quando ela tinha apenas 9% da aprovação popular. O impeachment se concretizou em 31 de agosto de 2016. Então, com tudo isso, as pessoas foram à rua pedir o impeachment, pedir o afastamento dela como presidente. Aí a tarefa na página 463, ele tem assim: você só vai marcar as respostas certas. Assinar as afirmações corretas sobre o mandato de Dilma. Aí tem: Dilma reelegeu o presidente com uma grande vantagem em relação a seu opositor. O objetivo do governo de Dilma Rousseff era dar continuidade aos programas sociais e econômicos desenvolvidos do governo anterior. Uma das principais causas de insatisfação da popularidade foi o mau uso do dinheiro público. Após a reeleição, Dilma teve amplo apoio da população brasileira. Então, aí você vai marcar as respostas de acordo com o texto, viu? Aí tem o 2, porque a presidente Dilma Rousseff perdeu apoio popular em seu segundo mandato. Isso aí foi de acordo com o quê? Com um conjunto de fatores que resultou na perda do quê?
o mau uso do dinheiro público, as corrupções que ocorreram no seu mandato, né? Então, tudo isso influenciou para que ela perdesse o que? O apoio no seu segundo mandato. Então, a página é na 463, o assunto é os governos de Dilma Rousseff. Por quê? Porque ela teve o primeiro mandato e foi reeleita presidente. Então, por isso que diz os mandatos. Por quê? Porque foi 2 mandatos dela como presidente do Brasil. Então, o assunto é 462 e a tarefa é na página 463. Então, vocês tenham boa tarde e até amanhã.